Gente, tudo bem com vocês? Esse vídeo é um vídeo de revisão do conteúdo de geografia que a gente está vendo agora no primeiro ano, que é a origem do planeta Terra e os fenômenos internos de modelagem do planeta que acontecem desde sua gênese até os dias atuais. Então a gente percebeu que a origem da Terra ela se dá a partir de um fenômeno físico explicado através da hipótese da teoria do Big Bang, né? Onde aconteceu uma explosão cósmica gigantesca, de proporções gigantescas, e daí surgiram vários planetas no sistema solar que, a partir da força gravitacional, foram se chocando uns com os outros até modelar o sistema solar da forma como ele é organizado hoje. E aí a Terra ela tem origem dentro desse movimento. No início do choque entre Terra e Theia, dois planetas muito próximos e atraídos pela força gravitacional, a Terra era apenas um globo de chamas, né, de rochas derretidas, que nós chamamos de magma. Porém, esse magma ele vai resfriando ao longo do tempo e a Terra ela vai sendo construída e se organizando, se estruturando em três grandes camadas. Então, o primeiro ponto de vocês estudarem é a origem da Terra, que se dá através do Big Bang, da grande explosão cósmica. O segundo ponto são as estruturas que compõem o planeta Terra. O planeta Terra, então, ele é composto por crosta, que é a parte sólida, onde o homem edifica a sua vida, estabelece as suas relações e o meio natural e humano eles se organizam, né? O manto que está abaixo da crosta e ele é mais no formato de uma consistência pastosa, possui altas temperaturas e é uma camada de intermédio entre a crosta e o núcleo. O núcleo, por sua vez, se subdivide em duas estruturas, núcleo interno e núcleo externo. O núcleo interno ele está em constante movimento, né? O que dá origem aos movimentos de rotação e translação do planeta Terra. Então, esse é o segundo ponto que vocês devem se dedicar a estudar, que é as três camadas ou as três estruturas que compõem o planeta Terra. O terceiro ponto que nós estudamos, né, e que vocês devem focar bastante para a avaliação, são os três tipos de rochas. Né? A crosta da Terra ela é composta basicamente de rochas e minerais. Né? O que são rochas? São agregados de minerais. Né? São conjuntos, são minerais que se agregaram, que se juntaram formando blocos rochosos. De acordo com sua origem, a rocha ela pode ser classificada também em três grandes grupos, né? As rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas. As rochas magmáticas elas vão ter origem através das erupções vulcânicas, elas vão ter origem através da erupção vulcânica e elas se formam a partir do resfriamento da lava expelida pelo vulcão. As rochas magmáticas, também conhecidas como rochas ígneas, elas podem ser subclassificadas em rochas magmáticas intrusivas e rochas magmáticas extrusivas. As rochas magmáticas intrusivas, elas se formam no interior dos vulcões, ou seja, o magma ele resfriou antes de ser expelido pela explosão vulcânica. E as rochas magmáticas extrusivas, como o próprio nome já diz, elas são resfriadas na parte externa dos vulcões. Após a explosão, o magma, né, que nós passamos a chamar de lava, ele vai resfriar e vai dar origem a esse tipo de rocha, essa subclassificação da rocha magmática. As rochas sedimentares, ao contrário das rochas magmáticas, elas são formadas a partir da deposição de sedimentos. Essa deposição ela passa por um período de solidificação. Então, uma das características da rocha sedimentar são as camadas que ela possui. Então, as rochas magmáticas, metamórficas e até mesmo outras rochas sedimentares, elas passam a ser decompostas, elas passam a se fragmentar através dos agentes externos de modelagem, como
o calor do sol, a chuva, os ventos, a própria ação humana, esses fragmentos de rochas, eles escoam para a parte mais baixa do relevo. Então a gente tem uma montanha. No pico da montanha existem rochas, né? Elas se fragmentam através da ação desses agentes e são levadas por esses mesmos agentes para a parte mais baixa da montanha. Essa parte mais baixa nós chamamos de depósito sedimentar. Então, todos esses fragmentos de rochas, que nós passamos a chamar de sedimentos, e também de restos orgânicos, folhas, animais, eles vão sendo acumulados camada sobre camada e eles vão sofrer um processo de solidificação. Esse processo leva milhares de anos e aí nós chamamos de sedimentação da rocha, né? As rochas sedimentares, elas são bem comuns na nossa região e tem uma característica. Todo fóssil é encontrado em uma rocha sedimentar, mas nem toda rocha sedimentar vai ter um fóssil. Nesse processo de fossilização eu expliquei na aula anterior, vocês devem revisitar e estudar um pouco mais. E as rochas metamórficas, que têm origem através de outras rochas, mas através de processos químicos, né? E através de também processos físicos, mas principalmente processos químicos, as rochas metamórficas elas têm origem. São, como o próprio nome já diz, são rochas que sofreram uma metamorfose, um processo de transformação através de reações químicas que acontecem na natureza. Então, estudem bastante esse terceiro ponto, que são os tipos de rocha. Nós vamos ter também o quarto ponto que nós estudamos. Eu disse a vocês que existiam agentes modeladores da crosta da Terra. Esses agentes eles são classificados em dois grandes grupos. Os agentes externos, que eu já citei aqui, que é o calor do sol, a chuva, a ação humana, os ventos e assim por diante. E os agentes endógenos, né? São os agentes exógenos, esses que eu citei anteriormente, e os agentes endógenos são esses que nós estudamos mais detalhadamente nesse capítulo, que é o tectonismo e o vulcanismo. O quarto ponto, então, que vocês devem estudar é a teoria das placas tectônicas ou a teoria da deriva continental. Essa teoria também pode ser chamada de teoria da tectônica das placas. Vocês podem encontrar essa teoria com esses três nomes. Lembrando que a teoria da deriva continental foi o que deu início, né? Foi quando os cientistas observaram os formatos dos continentes e viram que eles possuíam encaixes perfeitos. E daí supõe-se que os continentes eles se fragmentaram em determinado momento da história da Terra e eles foram se afastando aos poucos. Só que essa teoria ela demandou quase 50 anos para ter uma comprovação. Dentro dessa teoria, nós estudamos um conceito muito importante, que é o quinto conceito que vocês vão estudar, o quinto ponto, que é o ponto de falha geológica. O que é uma falha geológica? É o encontro, é o lugar onde duas placas tectônicas se encontram, é a falha, o espaço onde existe entre duas placas tectônicas, nós vamos chamar esse espaço de falha geológica. Nesse espaço de falha geológica, acontecem três movimentos, que são os movimentos das placas tectônicas. O movimento convergente, divergente e transcorrente, né? Esses movimentos, eles vão se caracterizar por... O movimento convergente é quando eu tenho duas placas tectônicas que vão um ao encontro da outra. E quando elas se encontram, elas batem uma na outra. Só que esse encontro vai sempre deixar uma placa tectônica soerguida, mais elevada, e outra rebaixada, que vai entrar por baixo dessa que fica mais soerguida. Esse movimento nós chamamos de subducção. É o que vai dar origem, por exemplo, à cadeia montanhosa que nós conhecemos como Cordilheira dos Andes na América do Sul, pois a placa tectônica da América do Sul vai de encontro com a placa tectônica de Nazca, e quando essas duas placas tectônicas se encontram, acontece um dobramento do relevo. Esse dobramento vai dar origem às montanhas, né, que nós vamos chamar de Cordilheira dos Andes nessa região. É importante vocês compreenderem que se eu tiver uma placa tectônica e eu tiver
localizado no centro da placa tectônica, provavelmente eu não vá sentir o tremor, né, o terremoto provocado pelo encontro dessas duas placas. Né? Eu vou sentir ele mais intenso nos arredores, nas bordas das placas tectônicas. Então, esse evento do encontro das duas placas tectônicas vai dar origem a um outro fenômeno que seria o sexto ponto para vocês estudarem, que já já eu falo que são os terremotos. Né? O segundo encontro de placas, na verdade, a segunda margem das placas tectônicas, o segundo movimento que acontece nas falhas geológicas é o movimento divergente, que ao contrário do movimento convergente, vai afastar-se, vai ser o movimento divergente. É quando duas placas tectônicas elas vão se afastando uma em direção da outra. Esse fenômeno pode dar origem às fossas oceânicas, que é o espaço que fica no meio, na falha geológica entre as duas placas tectônicas, assim como pode dar origem também ao soerguimento de relevos de grande altitude, como os planaltos. Né? Então, esse movimento de afastamento das placas tectônicas é um movimento que nós classificamos como divergente. E existe um terceiro movimento, que é o movimento transcorrente, que é quando a placa ela roça uma na outra, fazendo este movimento de vai e vem. Esse movimento ele também vai provocar tremores, esse movimento também vai provocar, né, abalos sísmicos. Então, o movimento das placas tectônicas dá origem, né, a três fenômenos naturais, né, que são bastante conhecidos por todos nós, porque a gente vê na mídia, mas que são fenômenos que nós não sentimos aqui no Brasil, porque o Brasil está localizado no centro de uma placa tectônica. Esses fenômenos são os terremotos, os maremotos e os tsunamis. Os terremotos acontecem geralmente nas bordas de placas tectônicas, né, convergentes e transcorrentes, e a intensidade, né, do terremoto vai depender do impacto dessas duas placas tectônicas. Eu aconselho vocês a darem uma estudada também na questão da escala Richter, que eu já expliquei em uma outra aula. Né? Os maremotos são tremores sentidos no assoalho marítimo, no fundo dos oceanos. Geralmente são registrados pelos sismógrafos, mas o ser humano não sente por conta da distância do seu espaço de vida e de onde acontece. Agora, os terremotos, quando acontecem em grande intensidade, dão origem a um fenômeno que nós conhecemos como tsunamis. As tsunamis, né, elas acontecem porque eu tenho encontro de duas placas tectônicas. A oceânica ela vai ficar por cima devido à sua densidade e ela vai elevar o fluxo de água do oceano. Quando ela eleva, né, ela empurra a água, né, e forma a grande onda, a onda gigantesca. Então, são três fenômenos naturais que se originam a partir do fenômeno geológico que nós conhecemos como movimento das placas tectônicas, ok, pessoal? Outro agente endógeno de transformação do relevo, de modelagem do relevo, é o vulcanismo. O vulcanismo nada mais é do que a liberação de calor interno acumulado durante longos períodos em áreas instáveis do planeta. Então, eu falei para vocês que o planeta ele tem três grandes estruturas, a crosta, o manto e o núcleo. Falei que o manto está no estado pastoso e que ele tem altas temperaturas. Então, ele libera muitos gases. Esses gases eles vão se acumulando próximo à crosta da Terra e quando eles acumulam em grande quantidade e o calor é enorme, geralmente onde a crosta da Terra ela é mais fina, né, ela vai se romper, ela vai se fragmentar, dando origem a uma falha geológica. E nas falhas geológicas, tanto vai existir o tectonismo, quanto também vai existir, né, o vulcanismo, que o vulcanismo nada mais é do que a explosão do magma para a superfície. E aí, pessoal, né, eu posso encontrar vulcões em atividade tanto na crosta da Terra quanto no assoalho marítimo. Os vulcões que estão dentro dos oceanos, eles vão dar origem às ilhas vulcânicas, que quando o magma ele sai, né, ele se transforma em lava, eu já expliquei isso em uma aula passada,
ela vai solidificando e vai formando aquele cone, porque o vulcão geralmente tem um formato cônico, a não ser quando a erupção vulcânica não é tão explosiva. Eu já expliquei os 3 tipos de erupções vulcânicas e eu aconselho a vocês a irem revisitar para a prova, né, esses 3 tipos. E aí, quando o vulcão está no formato cônico, que ele milhares e milhares de anos em atividade, ele acaba saindo na superfície dos oceanos, dando origem às ilhas vulcânicas. O vulcão, né, ele tem praticamente, né, 4 ingredientes que nós não podemos esquecer deles, que é o magma, que está depositado na câmara magmática, passa por aquele cone. Eu expliquei que o vulcão tem 2 chaminés, uma secundária e a principal. Quando acontece a explosão, que o magma sai, ele passa a ser lava, porque ele vai absorvendo outros minerais que estão ao seu redor. E aí, pessoal, além do magma e da lava, o vulcão ele também vai expelir piroclásticos, que são pequenos fragmentos de rochas que não se derreterem. Com a explosão, ele acaba sendo expelido num raio gigantesco de quilômetros e também de altura, né? A poeira vulcânica, que eu expliquei para vocês, que ela pode ser positiva e negativa. Ela é negativa porque, por exemplo, toda a vegetação que recebe a poeira vulcânica, ela deixa de fazer a fotossíntese e acaba morrendo. Porém, essa mesma poeira vulcânica, quando ela é depositada no solo, ela passa a agir como fertilizante do solo. É o que dá origem, por exemplo, às terras roxas, né, que são propícias para a plantação de café. Então, a atividade vulcânica ela pode ser negativa, como ela também pode ser positiva para a questão do desenvolvimento das atividades humanas. Então, o 8º ponto para vocês estudarem, com bastante ênfase, né, seria a composição, né, os materiais que são expelidos pelo vulcão. Então, vamos lá, só relembrando. Estudar, ponto 1, a origem do planeta Terra, como aconteceu. Ponto 2, as camadas da estrutura da Terra, crosta, manto e núcleo. Ponto 3, os tipos de rocha, magmática, sedimentar e metamórfica. 4, a teoria da tectônica das placas e a teoria da deriva continental. 5, falha geológica. 6, aliás, ainda dos 5, nas falhas geológicas, né? 5, falha geológica, e aí os movimentos das placas tectônicas, convergentes, divergentes e transcorrentes. 6, terremotos, maremotos e tsunamis. 7, vulcanismo, o que é, como acontece. E 8, né, quais são os itens, né, que compõem uma explosão vulcânica e quais são os tipos de explosão vulcânica. Eu vou postar o vídeo e vocês estão assistindo. Eu quero que vocês deixem no comentário dúvidas que eu posso estar usando na aula de revisão de quinta-feira com vocês e algum comentário que vocês queiram realizar, né? A prova vai ser basicamente esses 8 pontos. Eu espero que vocês estudem e que vocês se dediquem não só pela nota, mas pelo aprendizado de vocês. Esse conteúdo, para quem vai fazer vestibular da URCA, é certeza 1 ou 2 questões e sempre cai alguma questão a respeito desse conteúdo também no Enem. Então, foquem em estudar ele para aprender, tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, eu estou por aqui e obrigado pela atenção.